Tá visível? Vamos Sim. lá. Então, bom, eu queria, dizer um bom dia, um bom fim de tarde para vocês, né? Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, da Maria Lúcia, né? E, bom, indiretamente, da Ana Luísa, para participar desta série de encontros em torno do Victor Hugo. Bom, poeta, romancista, dramaturgo e homem político central, né, para a compreensão de uma parte considerável da poesia brasileira, mas não só dela. Bom, como foi indicado nos encontros anteriores, né, para compreender a circulação do Shakespeare, né, e há muito Shakespeare no Castro Alves, como em Machado de Assis, e ambos, né, Castro Alves e Machado de Assis foram autores contemporâneos, né, Castro Alves visitou o autor de Memórias Póstumas, ele leu uma peça inteira para o Machado. Bom, para entender também algumas dimensões da poesia do Baudelaire, né, poeta fundamental do panorama moderno, é sempre bom dar uma espiada no Victor Hugo, e, bom, dá uma espiada nos Diabos, do Victor Hugo, né, e eu trago para vocês um poema chamado La Fin de Satan, que é um poema incompleto, né, o Victor Hugo não terminou de escrevê-lo, que eu mesmo comecei a traduzir no final do ano passado, e é por isso que eu incluo ele aqui nessa apresentação. Na verdade, ele começa um pouco assim, de forma aleatória. Eu leio para vocês um trecho, só para amarrar o Victor Hugo ao Baudelaire, que já foi de algum modo feito, né, no encontro anterior. Na minha tradução, né, há 4.000 anos despencava no abismo, não pudera alcançar ainda sequer um cimo, nem erguer uma vez desmesurado o rosto, submerso na sombra e na bruma, confuso, sozinho e atrás de si, nas noites imortais, caíam, ainda mais lentas, plumas de suas asas. A gente também poderia, né, um pouco ainda nessa chave comparativa, observar as grandes antíteses, né, do Victor Hugo, né, e eu trago para vocês duas, né. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, inocentes num cárcere, anjos no inferno, no poema Melancolia. Pensando no Baudelaire, né, ô beauté ton regard infernal et divin, ó beleza teu olhar infernal e divino, no hino à beleza de Baudelaire. Nesse poema, né, do Victor Hugo, né, cujo tema sugerido pelo título, né, a melancolia, é tão frequentemente associado ao Baudelaire. E eu peço licença, também ainda no início, e aqui está um barulho, não sei se o meu filho está atrapalhando a transmissão. Eu peço licença para vocês para apresentar uma outra tradução minha também, bastante improvisada, desse poema do Melancolia. Até onde eu pude procurar, né, desse poema não consta tradução em português, nem mesmo na coletânea de traduções organizada pelo Múcio Teixeira, que é o slide 2, que eu mostro para vocês. Essa é a coletânea, a famosa coletânea do Múcio Teixeira, né, as Hugonianas, traduzidas por poetas brasileiros, bom, e que reuniu poemas, né, traduzidos pelo Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, dentre tantos outros. Bom, nessa coletânea, o Múcio afirmou que Victor Hugo é o poeta que maior influência exerce sobre a poesia brasileira. Bom, vamos ao trecho do Melancolia, que foi publicado em 1856, no livro As Contemplações, que é esse livro que está aqui, citado integralmente. Bom, a tradução é a tradução integral que eu fiz agora, né, por esses dias aí, para poder apresentar o poema para vocês. Improvisada, não peço desculpas, né, não tem rima, eu tentei metrificar na medida do possível, etc., e a ideia era, sobretudo, dar clareza ao texto. Para onde vão essas crianças que não riem? Doces seres sonhadores, magros de febre, meninas de 8 anos que andam sozinhas, vão trabalhar 15 horas sob engrenagens, do amanhecer à noite, fazem eternamente nessa mesma prisão o mesmo movimento, agachadas sob os dentes de obscura máquina, monstro abominável que na escuridão mastiga. Inocentes no cárcere, anjos no inferno, elas trabalham, tudo é latão, tudo de ferro, elas nunca param e nunca estão brincando. Que palidez, mesmo com as faces cinzas, nem bem nasceu o dia, estão esgotadas. Nada compreendem do destino, é como se dissessem a Deus, pequenas como somos, Pai nosso, veja o que de nós os homens fazem. A servidão infame imposta à criança, raquitismo, trabalho cujo sopro sufocante desfaz o que Deus fez, mata obra demente,
a beleza nos rostos, nos corações, o juízo. Passo para a segunda, bom, para outro slide. E que faria, este é seu fruto previsível, de Apolo um corcunda, de Voltaire um idiota. Trabalho que captura a idade tenra com sua serra, que produz a riqueza criando a miséria, que se serve da infância como uma ferramenta. Progresso a que perguntamos aonde vai, o que quer. Que esmaga a juventude em flor, que dá, em suma, uma alma máquina subtraída ao homem. Que esse trabalho, ódio das mães, seja maldito. Maldito como o vício com que degeneramos, maldito como o opróbrio e como a blasfêmia. Ó Deus, que ele seja maldito em nome do trabalho, do verdadeiro trabalho, generoso, são, fértil, que torna o povo livre e o homem afortunado. Bom, eu começo com esse poema, agora começo mesmo, um pouco já para fazer ressoar no ouvido do leitor do Castro Alves, né, algumas aproximações possíveis, o tema do progresso, visto em ambos de forma ambivalente, ou o tema da escravidão moderna, da servidão em Hugo, reduzida nesse poema, né, em particular, ao trabalho infantil. Servidão que não é aqui, nesse poema, maldita, que não é uma maldição, como no conhecido Vozes da África, do Castro Alves, mas que deve, diferentemente, ser amaldiçoada. Bom, essas aproximações, né, entre o Vitor Hugo e o Castro Alves, elas não são novidade, isso que eu faço aqui não é novidade. Como se sabe, né, bom, há inúmeros estudos que estabeleceram relações entre eles. O Antônio Cândido, por exemplo, no texto da formação da literatura brasileira, que é esse livrinho que está aqui, no capítulo dedicado ao poeta brasileiro, chamou a atenção para mais de uma afinidade entre ambos, e eu menciono para vocês 3 momentos, o primeiro deles particularmente expressivo, porque modaliza, por meio da comparação com Vitor Hugo, o fato de o Antônio Cândido considerar o Castro Alves o maior poeta do romantismo. E eu lembro quanto o texto da formação da literatura brasileira, a todo tempo julga, né, e hierarquiza a produção literária, e isso se torna um incômodo para o próprio Antônio Cândido, que no prefácio para a segunda edição vai dizer que justamente ele na releitura, né, ele percebeu o quanto ele julgava, né, e hierarquizava os poetas. Bom, vamos aos 3 trechos do Cândido que eu separo para começar a comparação. O primeiro trecho é esse, bom, é, portanto, um grande poeta, quiçá o maior do romantismo, deve haver explicação para a coexistência nele de voos tão belos e descaídas tão frequentes, como se observa também na obra do seu mestre, Vitor Hugo. O segundo trecho, em Castro Alves, como em Vitor Hugo, Byron, Shelley, a poesia existe primeiro no conjunto, em seguida nas partes, nos pontos de ossificação da imagem e do ritmo interno. O movimento essencial do seu estro deve ser apreendido em função da amplitude que envolve o sistema estrófico. Último trecho, o seu sentimentalismo amoroso percorre a gama completa da carne e do espírito, é adulto numa palavra como de Vitor Hugo, a quem prendiam-no afinidades profundas, não mera influência literária. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver, vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma coisa. Não. Bom, sigamos. Bom, no Alfredo Bozzi também existem comparações, né, na história concisa da literatura brasileira, em meio a uma comparação entre Castro Alves e Rui Barbosa, o Bozzi fala das restrições atuais, do seu próprio tempo, né, à poesia do Castro Alves. E ele cita, bom, uma conhecida frase do André Gide, um pouco na chave que está na primeira citação do Cândido. E eu passo para que é essa daí, bom, Vitor Hugo é o maior poeta francês, ou desgraça, hélas, infelizmente, ou desgraça. Na dialética da colonização, onde está um importante ensaio, né, do Bozzi sobre o Castro Alves, intitulado Sob o Signo de Cã, e no qual ele analisa o poema Vozes da África, ele aponta igualmente, com auxílio mais uma vez do Vitor Hugo, para uma dimensão fundamental da poesia dos dois, né, que é o futuro. E aí, bom, essa segunda citação. Aos olhos da nova geração, o futuro era a única dimensão a ser contemplada, e os poemas de Castro Alves diriam eloquentemente das esperanças postas no século grande e forte, segundo os epítetos de seu modelo, Vitor Hugo.
Bom, como vocês percebem, né, são comparações entre o Vitor Hugo e o Castro Alves que vem, portanto, assim, de uma trajetória que é longa, né? Bom, e nesse artigo recente que eu indiquei para essa aula, né? Bom, de algum modo é isso que se refaz, né? O artigo, né, para aqueles que não receberam, se intitula Castro Alves, leitor de Hugo, da luta social ao anti-esclavagismo, e a autora se chama Amélia Maria Correia, e ela retraça, na primeira parte do artigo, né, algumas aproximações, né, que foram produzidas, mais antigas do que essas, né, entre o Alfredo Bozzi e o Cândido, pela crítica do Castro Alves. Então, ela relembra, por exemplo, a similitude de gênio, apontada pelo Afrânio Peixoto, que foi um dos primeiros críticos importantes do Castro Alves, e que lembra essas afinidades profundas do Antônio Cândido. E a gente teria muito tempo aqui, né, para conversar sobre essa noção de gênio romântico, que é um conceito, né, do 18, com o qual se expressa, né, muitas vezes, a originalidade poética, na sua relação com a inspiração divina, com o processo da imaginação, do inconsciente, ou de algo acima da razão, ou com certa espontaneidade. Bom, a gente teria muito tempo aqui para discutir essa noção. A Amélia Maria ainda nos diz, né, por meio da citação do José Veríssimo, que Castro Alves é o único em que Hugo, entre aspas, vive de fato, para lembrar, portanto, assim, que não foi apenas o Castro Alves que sofreu influência do poeta francês, mas nele, né, de algum modo, né, e mais forte, estaria essa presença do Vitor Hugo, né, assim, a gente poderia um pouco retomar as hugonianas, né, do Múcio Teixeira e ler vários outros poetas, né, que desapareceram um pouco do panorama nosso, né, no século XX, né, assim, de leituras românticas, né, o Pedro de Calazans, etc., e tantos outros, né, bom, o Bittencourt Sampaio, o Bruno Seabra, e que evidentemente também sofreram a influência, né, bom, dialogaram com o Hugo, mas para o José Veríssimo, o Castro Alves seria esse no qual o Hugo viveria, né, de fato, né, teria uma espécie de vida, de uma nova vida. Bom. Em seguida, né, a Amélia Maria, ela apresenta várias preocupações do Vitor Hugo e faz um amplo caminho comparativo. Eu acho que não cabe para mim, né, refazer esse caminho, sabendo também, bom, que em grande parte ela apresenta o Vitor Hugo, e eu imagino que o Vitor Hugo já tenha sido suficientemente apresentado nos encontros anteriores. E também, bom, eu, na medida do possível, vou retomar, né, nessa apresentação de hoje, né, algumas observações que ela faz, mas isso oportunamente, conforme eu vou trabalhando os textos. Eu só gostaria de ler, né, um fragmento do famoso discurso sobre a miséria do Vitor Hugo, que foi pronunciado em 9 de julho de 49, para retomar algo importante que ela afirma. Trata-se, né, para ela, né, trata-se, né, o discurso, né, de um discurso central, né, para pontuar um aspecto dessa proximidade entre os dois poetas, que a Amélia Maria chamou, e a expressão é dela, espírito de militância. Então vamos ao fragmento do discurso do Hugo. E, bom, todos esses textos eles estão bem disponíveis na internet, né? Felizmente, né? Está cada vez mais fácil encontrar todos os livros do Vitor Hugo, na Gálica, né? Bom, no Wikisource, todos esses textos estão fáceis e esse discurso é reproduzido em inúmeros lugares. E eu só tive o trabalho de traduzir. Então eu leio o trecho, bom, eu traduzi esse trecho, né? Que nem deu tanto trabalho assim. Sou desses que pensam e que afirmam que podemos destruir a miséria. Observem bem, senhores, não estou dizendo diminuir, amenizar, limitar, circunscrever, estou dizendo destruir. A miséria é uma doença do corpo social, como a lepra era uma doença do corpo humano. No mês passado, durante a epidemia de cólera, encontraram uma mãe e seus 4 filhos procurando comida nos restos imundos e fétidos das valas comuns de Montfaucon. Então, esse é o trecho do discurso da miséria do Hugo, e eu queria apontar para alguns elementos importantes nele. O primeiro deles é o modo como Hugo entende a miséria. O primeiro deles, o modo como o Vitor Hugo entende a miséria, não como algo natural, mas como uma doença do corpo social. De algum modo, eu estou repetindo o que ele disse. Bom, a gente não tem condição aqui, infelizmente, nem de pensar com mais tempo, né, nessa metáfora médica, né, na associação entre miséria e doença, nem nesse conceito muito complexo, estudado pelo Foucault, chamado de corpo social. Mas eu aponto para eles, né, eu acho que são elementos importantes.
O segundo elemento é que o Vitor Hugo, né, não discursa de forma geral sobre a miséria em geral. Nesse curto texto, né, da sua intervenção, ele traz 3 exemplos concretos de uma família, de famílias amontoadas para se aquecer, da mãe com seus filhos e de um homem de letras que morreu de fome. De algum modo, eu acho que essa vai ser a visão de Castro Alves com relação à poesia. E se a gente pode ficar numa comparação, eu acho que a gente eu sugiro que a gente se detenha nessa visão, isto é, da poesia ou da palavra como esse lugar em que se dá a ver a miséria, a injustiça. E eu cito um trecho do Castro Alves de um artigo intitulado Impressões da Leitura das Poesias do Senhor A.A. de Mendonça, que é um texto em prosa muito pouco percorrido pela crítica, e um diálogo possível com esse discurso do Vitor Hugo. Bom, segue o slide aqui, que é esse daqui, olha. Quanto a seu fim, a poesia, deve ser o arauto da liberdade, esse verbo na redenção moderna e o brado ardente contra os usurpadores dos direitos do povo. O trecho é curto, né, mas eu acho que ele permite notar alguns outros elementos para além do que estava no Vitor Hugo. E aqui eu acho que eu vou com um pouco mais de calma, porque o trecho está um pouco mais complicado no meu texto aqui. O primeiro deles, a relação entre a poesia e liberdade. Como se o estatuto do poeta, né, ou do arauto, do orador, fosse proclamar essa liberdade. No panorama romântico, né, são várias liberdades, como vocês sabem, né, com relação aos preceitos clássicos, liberdade formal, portanto, com relação, e isso é mais particular, com relação ao decoro da imagem, para dizer que existe uma amplitude, uma ousadia, que corresponde muitas vezes ao que o Castro Alves chamaria de espetáculo do mundo, nesse mesmo artigo, de um mundo com seus mistérios, forças naturais que o poeta deve evocar, mesmo que com metáforas e comparações por vezes exageradas. Muitas críticas ao Castro Alves, mesmo no seu período, né, mas posteriormente no parnasianismo, tem a ver com esse exagero, e com uma figura que é uma figura notável, assim, muito frequente ao Castro Alves, que é a figura da hipérbole. De algum modo, bom, a liberdade formal para o Castro Alves tem a ver também com isso, com essa ruptura, né, de um decoro da imagem, de uma proporção da comparação. E, bom, o poeta, ele é comparado ao, não sei, bom, o próprio poeta, né, é alçado a uma estatura gigantesca, né, a gente vai ver mais à frente num poema, né, ele é comparado a um gigante, né, então, bom, esse exagero, né, das imagens, muitas vezes foi condenado no Castro Alves, mas é um estatuto dessa liberdade. Nessa noção de liberdade ainda, bom, tem ainda um componente, né, que é esse poeta que se vê diante de toda a história. Num outro trecho, né, o Castro Alves ele vai dizer que a poesia assimila a si todas as nuances das ideias das épocas. Então, bom, nesse trecho, né, bom, a gente percebe que o momento presente ele tem o seu vínculo estabelecido com a redenção cristã lá atrás. Então ele fala, bom, eu retomo o trecho, né, quanto a seu fim, a poesia deve ser o arauto da liberdade, esse verbo na redenção moderna. E, então, assim, o Castro Alves está pensando lá atrás, e o verbo poético, por sua vez, ele de algum modo reencena, né, o verbo do início do Evangelho de João, no princípio era o verbo, que em grego era logos. Bom, tudo isso, né, no Castro Alves, né, com uma enorme liberdade de trânsito, portanto, entre tempos, e ele falou, bom, lá, as nuances das ideias das épocas, né, de todas as épocas, e entre textos, e a gente vai ver isso mais à frente. Por fim, uma última liberdade, a de revelar todas as injustiças, né, mesmo contra as autoridades, ou mesmo contra os símbolos da nacionalidade. E, bom, eu lembro, né, um trecho, eu nem coloco aqui no slide, que todo mundo conhece, que é um trecho do Navio Negreiro, em que ele fala, e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. O segundo elemento desse curto fragmento, né, é o modo como Castro Alves traz a poesia para esse âmbito jurídico, do direito. Comparando com Vitor Hugo, né, e servindo-me, né, do Vitor Hugo, é como se a miséria fosse a ausência de direito, a ausência da lei, e como se o corpo social pudesse ser regulado ou curado pelo cumprimento de um conjunto de direitos.
Bom, isso é banal, né? No Brasil, bom, na nossa Constituição Federal, né, são direitos sociais, como se sabe, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, são direitos, né? Direitos, leis, etc. Bom, o Vitor Hugo, no mesmo discurso, né, da Assembleia, ele fala: os senhores fizeram leis contra a anarquia, façam agora leis contra a miséria. Esse é um trecho do discurso do Hugo. E é o que, de algum modo, a gente sente também no poema lá, na Melancolia, né, no poema inicial. Nele, o Vitor Hugo, né, faz com que o mal, ainda que representado muitas vezes de forma individual, por exemplo, a história da família, etc., ele não seja concebido em termos individuais, mas coletivos, sociais. A defesa de direitos, portanto, né, ela se expressa numa poesia que muitas vezes é construída como um discurso, na proximidade do discurso público, jurídico, das leis, ou, para retomar uma expressão do Mário de Andrade, né, com uma tenacidade advocatícia, ou tenaz, né, o Castro Alves, para o Mário de Andrade, seria tenaz, em vários momentos, né, ele se repetiria, etc., ele seria insistente, um pouco como um advogado, né, que defende uma causa, etc. Então, bom, esse elemento do direito, de algum modo, também surge, né, num tipo de discurso, né, que é esse discurso poético, e esses poemas, muitas vezes, muito argumentativos, né. E eu lembro, né, como vocês sabem, né, que o Castro Alves foi aluno da Faculdade de Direito de São Paulo. Bom, são várias, portanto, as aproximações, já a partir dessa noção de espírito de militância, com dimensões, bom, que são políticas, éticas, poéticas, sabendo, claro, que o Vitor Hugo e Castro Alves não são só eles os poetas dessa militância social. E aqui, bom, eu vou para primeiro caminho que eu gostaria de perseguir um pouco nessa aula. O Paul Bénichou, né, que é um crítico francês, autor da Sagração do Escritor e desses outros textos, né, no capítulo sobre o Vitor Hugo, ele afirma que essa ideia do sacerdócio poético moderno, de uma missão civilizadora da poesia, faz parte de uma ampla paisagem histórica. Então, bom, eu vou explicar com um pouco mais devagar essa hipótese do Paul Bénichou, que escreveu, bom, esses 4 livros que vocês veem aí, sobre a literatura francesa, nenhum deles, até onde eu sei, traduzido em português: A Sagração do Escritor, O Tempo dos Profetas, Os Magos Românticos, A Escola do Desencanto. É uma hipótese que eu gostaria de desenvolver na minha aula, né, ou ao menos situar, né, assim, de forma geral, e a ela, na segunda parte, eu pretendo somar outro caminho de comparação que passará pela tradução. Bom, o Castro Alves traduziu vários poemas do Vitor Hugo, que constam dos seus livros, né, dos Plumas Flutuantes, e de Os Escravos, esses 2 livros, e Os Escravos é um livro póstumo, mas que foi organizado levando em consideração algumas observações do próprio Castro Alves. Dos Plumas Flutuantes constam traduções do Lord Byron, do Abigail Lozano, que era um poeta venezuelano, além de uma tradução do Vitor Hugo, chamada Perseverando, e um poema chamado As Duas Ilhas, que vem com uma indicação, que é uma indicação interessante. Ele coloca sobre uma página de poesia de Vitor Hugo com o mesmo título, e o Vitor Hugo é um personagem desse poema. A gente sabe também, né, que tem um longo poema traduzido pelo Castro Alves, chamado A Olímpio, que não foi incluído nas Espumas Flutuantes, porque, na verdade, o texto era grande demais, e as edições, bom, eram custeadas, bom, com muita dificuldade lá no século XIX, bom, ainda hoje são, né. O texto tinha 16 páginas, né, e aí, bom, na última hora, um amigo do Castro Alves sugeriu que ele suprimisse o texto, e o texto, não, de fato, não consta desse único livro publicado em vida pelo Castro Alves. Nos Escravos, né, que é o outro livro mais conhecido, por sua vez, né, tem uma tradução, que é a tradução do Canto de Burg Jargal, do Vitor Hugo, única tradução do livro, de um trecho em prosa de romance convertido em poema, trecho que já havia sido previamente traduzido pelo Gonçalves Dias, um pouco da mesma maneira. Bom, eu não vou retomar essa tradução, né, e eu deixo recomendada aqui a leitura, e eu passo aqui, da dissertação de mestrado do Matheus Pamboukian, chamada Burg Jargal, Hipertextualidade e Transposição de Gênero no Romantismo Brasileiro, que retoma, por sua vez, alguns elementos de um estudo do Álvaro Faleiros, que foi orientador do Matheus, sobre as traduções do Castro Alves. E o próprio Álvaro Faleiros, né, se vocês tiverem curiosidade, ele menciona outros 3 estudiosos que
percorreram um pouco esse Castro Alves tradutor, a Alice de Oliveira Faria, o Cláudio Veiga e a Maria Cecília de Moraes Pinto. Para dizer para vocês também, bom, que nesse âmbito, né, já existe bastante pesquisa com relação ao Castro Alves. Então vamos lá. Posso seguir? Tudo bem? Ah, tá. Isso, tá a indicação. Obrigado. Obrigado, Maria Lúcia. Eu acho que eu vou colocar o nome desses outros 3 críticos aqui no chat também. Bom, então, assim, eu vou desenvolver a ideia hoje, assim, nessa meia hora, um pouco mais, assim, que eu tenho, a ideia é desenvolver um pouco a hipótese do Paulo Benichou sobre a missão, sobre a ideia da missão, e depois passar para esse lugar um pouco da tradução, para pensar um pouco no Castro Alves tradutor. E eu começo um pouco na verdade, com uma história, né, não é nem uma anedota, né, com uma história pessoal. Quando eu estudava a poesia do Castro Alves, né, acho que eu fazia, na época, acho que eu fazia iniciação científica, não tinha ainda entrado no mestrado. Uma vez eu estava esperando um amigo na porta do prédio dele, e eu não sei por que razão, né, eu me vi suficientemente à vontade para abrir uma revista que estava numa mesinha, assim, debaixo de uma abajur, etc. Tinha 2 cadeiras para sentar. E aí, bom, eu não sei se a revista mesmo tinha sido abandonada de forma proposital, mas nela aparecia um poema do Castro Alves que eu nunca tinha visto, chamado Esperanto. E na época, bom, na época eu lembrava, assim, eu tinha lido bem, né, o Castro Alves, etc. Embora eu não conhecesse um pouco como aparece nessa edição aqui, dos anos 60, do Eugênio Gomes, eu não conhecesse ainda os poemas que foram coligidos. Eu conhecia, sobretudo, os poemas flutuantes e os escravos e o Gonzaga. E aí, bom, apareceu esse poema Esperanto, e ele não fez nenhum sentido para mim, e eu cito o poema para vocês. Espero que seja a mesma coisa que eu tenha encontrado na revista, né, assim, mas eu cito a partir de um livro que foi publicado posteriormente. Bom, vamos lá para a leitura? Bom, na terra ainda há sombra em glória, desculpem, da noite do velho mundo, embora seja o evangelho o amor que do alto reluz. No limiar da vitória, das verdades do infinito, esperanto, ser bendito ao doce olhar de Jesus. Bom, como vocês sabem, né, o Esperanto foi uma língua criada poucos anos depois da morte do Castro Alves, nem tão poucos assim, né, em 1887, o Castro Alves morreu em 71, né, com só 24 anos, e bom, eu evidentemente fui procurar a informação completa para descobrir que era um poema psicografado pelo Chico Xavier, em sessão pública, em 26 de maio de 47, publicado no livro do Altamiro Carneiro, que é o Castro Alves e o Espiritismo. Vou colocar o nome do Altamiro Carneiro no chat. Altamirando Carneiro, desculpem. Não foi o único poema psicografado do Castro Alves. Bom, as perguntas que eu fiz naquele momento eram um pouco da ordem da estilística, né? Eu me perguntava, né, o que tinha nesse poema que pudesse justificar para qualquer leitor a atribuição ao Castro Alves, né? Rima, sintaxe, vocabulário, ritmo. Eu penso sobretudo nessas rimas em oxítona, Castro Alves, luz, Jesus, que são frequentes, né, no Castro Alves, e então, além da redondilha maior, etc. Bom, mas eu me fiz também uma outra pergunta um tanto mais provocadora, embora, bom, claro que eu não me julgue capaz de entrar no mérito de validar ou não a psicografia, eu me perguntava sobre a relativa estabilidade estilística do Castro Alves num poema que foi escrito 76 anos depois da sua morte, né, bom, foi publicado em 47, né, o Castro Alves já tinha morrido fazia bastante tempo. De todo modo, né, o propósito de uma linguagem universal, o Esperanto, né, sem fronteiras, de algum modo pré-babélica, como se a vinda de Jesus tivesse não apenas nos livrado dos pecados, mas restituído uma comunicação universal dentro dos propósitos, né, da pregação do São Paulo, isso me parecia bastante adequado para uma leitura religiosa do Castro Alves. Bom, mais recentemente, eu me vi envolvido com a obra do Victor Hugo, e aqui a segunda história, numa chave não muito diferente. E eu abro um parêntese para indicar, né, eu acho que vocês sabem, né, que eu não sou especialista no Hugo, eu não conheço toda a bibliografia estrangeira dele, não li todos os romances, mas, bom, uma orientanda minha de iniciação científica se interessou pelo Livro das Mesas,
Deixa eu passar para o livro das mesas. Está aí, né? Na edição recente. Traduzido pelo André Teles para o português em 2018. E é um livro, bom, que reúne as transcrições das sessões espíritas, né, de que participaram Vitor Hugo e a sua família entre 1853 e 1855, no momento do seu exílio na ilha de Jersey, que é uma ilha inglesa a poucos quilômetros da costa francesa, aí a ilha. Bom, a gente não tem tempo para percorrer esse livro que é um tanto quanto secreto, né? Bom, tem um relato no início dele de um espírito, né, chamado o Drama, o espírito se chamava o Drama, que aconselha ao poeta, né, o Vitor Hugo, abster-se de qualquer publicidade das sessões de espiritismo, e o próprio livro, ele permanecerá inédito, né, por muitos anos, e mesmo hoje a gente tem acesso só a uma parte das sessões, né, eu acho que uma metade delas, eu imagino. Enfim, bom, são muitas questões que têm a ver com a própria escrita do Vitor Hugo, porque para alguns críticos ele teria modificado a sua escrita depois desse período, e tem a ver com uma questão que é muito recorrente na poesia romântica, que é a presença de espíritos e de visões. Só para que você tenha uma ideia, essas visões, elas estão no Castro Alves, elas aparecem numa série chamada Anjos da Meia-Noite. Nela, nessa série, né, tem um poema que introduz e que pede para que os fantasmas das amadas, eles venham, e aí começa assim: vinde fantasmas, eu vos amo ainda, diz o eu, né? Em seguida, um a um, os fantasmas surgem diante do poeta, como a sombra da fabíola, que é a quarta parte, e eu cito um fragmento desse poema para vocês. Ele dá assim, olha: como teu riso dói, como na treva, os lêmures respondem no infinito. Tens o aspecto do pássaro maldito, que insane, né, por podridão de cadáveres se ceva, se alimenta. Filha da noite, a ventania leva um soluço de amor pungente, aflito. Fabíola é teu nome, escuta é um grito, que lacerante para os céus se eleva. Bom, esse tema da visão, ele está, bom, em chave completamente distinta, também nos escravos, no poema A Visão dos Mortos. Nele surgem fantasmas como o do Tiradentes, todos esses fantasmas para condenar o sangue escravo, né, para condenar a escravidão numa terra, segundo o poeta, né, talhada para a liberdade. Eu cito o trecho inicial do poema. Nas horas tristes que em neblinas densas, a terra envolta num sudário dorme e o vento geme na amplidão celeste, cúpula imensa de um sepulcro enorme, um grito passa despertando os ares, levanta as lousas invisível mão, os mortos saltam poeirentos, lívidos, da lua pálida ao fatal clarão. Bom, esse poema depois, na verdade, um pouco como no livro do Vitor Hugo, é uma sucessão de mortos, né, que reaparecem e que se manifestam com relação à escravidão. Então, assim, do mesmo modo que aparece uma legião de grandes espíritos na mesa do Vitor Hugo, para o Vitor Hugo, bom, vem o Dante, Molière, Jesus, Shakespeare, além de outros personagens como a Sombra do Sepulcro. Também no poema do Castro Alves aparece essa Legião da Morte. A Legião da Morte é como chama o Castro Alves, e essa Legião da Morte aparece para clamar por justiça. Bom, mas o tema das visões, ele não se interrompe aqui. Ele está no poema importante chamado Vidente, do Castro Alves, que aponta não só para o surgimento dos fantasmas, mas para essa capacidade do poeta romântico de estar sujeito a visões, e não apenas a visões do passado. Ele vê o infinito, e, bom, eu cito o poema, e as louras utopias do futuro. Também não se interrompe com Castro Alves. Essas visões, elas aparecem no poeta menos conhecido, por exemplo, Bittencourt Sampaio, no poema Sonâmbula, um livro de 1860, que é anterior aos Pomas Flutuantes, e eu cito para vocês um trechinho: alta noite nas trevas, perdida, branca sombra de uma alma sentida, aérea caminha a voar, parece a neblina levada do vento, da noite ao relento, fantasma que a mente costuma sonhar. Também, bom, e aqui eu faço um elenco de outras coisas que eu fui encontrando nesses tempos, né? Bom,
Também existe um conjunto de poemas chamado Visões, do Gonçalves Dias. Tem poemas do Fagundes Varela, e eu cito alguns: Horas Malditas, Madrugada à Beira-Mar, Sombras. Mesmo no Machado de Assis, né, em Falenas, que é um livro que foi publicado antes das Espumas Flutuantes do Castro Alves, tem um poema chamado Sombras, e eu cito um verso, né, são as sombras imortais das criaturas mortas, sombras imortais das criaturas mortas, e sombra é uma palavra que aparece bastante nesse livro do Machado. O que eu gostaria de dizer, e espero não estar perdendo bastante vocês nessas digressões, é que eu me vi por meio dessas visões, né, tomado por um conjunto de questões para as quais eu tenho poucas respostas. Bom, as sombras, espectros e visões são tema antigo da literatura, né, estão no Shakespeare, no Hamlet, ou na figura do comendador do Dom Juan, do Tirso de Molina. E eu lembro que o Castro Alves menciona a peça do Shakespeare num texto, né? Portanto, não são exclusividade romântica. E eu penso, sobretudo, também num poema chamado O Voo do Gênio, do Castro Alves, que dialoga com Dante. E por meio do Castro Alves, eu penso num ensaio do Auerbach, chamado A Descoberta de Dante no Romantismo. E o Dante é louvado como grande poeta, profeta do catolicismo, capaz de fundir religião e poesia. Essas visões parecem indicar, assim, além disso, né, para mim, né, essa ideia, né, que é uma ideia recorrente, né, que é de uma prolongação da vida por um período indefinido, conforme explicitou o Jean Delumeau nesse livro que está aqui, num capítulo chamado Le Revenant, os que voltam, né? Le Revenant, não sei se são os que retornam, né? Ele aponta, né, para uma crença, né, para a crença numa nova vida terrestre dos mortos, ou para a compreensão da morte como um fenômeno gradual, progressivo, né, como se os mortos, né, aos poucos fossem se despindo de sua forma visível, e nesse meio tempo, né, de caráter sempre indefinido, eles ainda vagassem entre nós. Bom, há também outros elementos que complicam a síntese, né? Bom, o historiador, o Alberto da Costa e Silva, nesse livrinho aqui, ele relata, por exemplo, né, uma noite em que o Castro Alves e o Melo Moraes Filho, que era um outro poeta, eles teriam saído à rua vestidos de fantasmas, né, arrastando correntes para assustar os vizinhos. E ele conta também do projeto do Castro Alves, de uma peça, né, chamada Dom Juan, o Aprória dos Saturnos, que seria um drama ultra-romântico, ambientado num velório num cemitério, sobre uma poção que simularia a morte para quem ingerisse. E eu me pergunto, claro, bom, se não haveria aí também, né, algo de um pouco adolescente, né, infantil, que tem a ver com a circulação de uma certa mensagem ultra-romântica, né, no interior de um grupo, né, dos estudantes de Direito de São Paulo. Um outro elemento ainda para complicar a síntese, né, numa crônica publicada em 85, né, ou na Gazeta de Notícias, o próprio Machado de Assis faz menção às conferências espíritas que haviam se tornado populares, né. Ele fala: mal adivinham os leitores onde estive sexta-feira, lá vai, estive na sala da Federação Espírita Brasileira, onde ouvi a conferência que fez o senhor Figueira sobre o espiritismo. Então, assim, como vocês podem notar, tudo isso embaralha o panorama romântico com as suas supostas 3 fases, e de repente, né, como que de forma um pouco abrupta, o simbolismo, né. Eu acho que existe uma comunidade de temas e aproximações que passam por esse lugar do transcendente, do mistério, do desconhecido, e que produzem uma continuidade entre elas, né, entre esses períodos, né. E elas, de algum modo, retomam o que está no poema do Victor Hugo, intitulado Ó Abismo, a alma mergulha e traz a dúvida, que é esse poema que eu cito para vocês, cito só o início. Contemplamos o obscuro, o desconhecido, o invisível, sondamos o real, o ideal, o possível, o ser, espectro sempre presente. Vemos tremer a sombra indeterminada, estamos debruçados sobre nosso destino, com um olhar fixo e o espírito fremente. No próprio livro, né, As Contemplações, de 56, e vejam no fragmento citado que essa contemplação é do obscuro e ela é plural, nós contemplamos. Tem um conjunto, né, de 17 poemas dedicados à filha que morreu afogada com 19 anos, a Leopoldine, que é o centro
que é o centro, né, do livro das mesas, né, a Leopoldine, né, como vocês sabem, né, bom, ela surge numa sessão, logo no início, que é a sessão de 11 de setembro de 53, e para todos, né, que estão presentes, não existe dúvida de que é ela, e de algum modo é essa dimensão de verdade que se estende, né, ao resto das transcrições. Eu reproduzo aqui só o trecho dessa aparição, e o Vitor Hugo pergunta para ela: você está feliz? Sim. Onde você está? Luz. O que precisa para ir até você? Amar. Bom, essa presença amorosa, né, eu diria, bom, ela se torna uma espécie de verdade, né, espiritualista, né, conforme indica, né, o Patrice Bovin, que organiza essa edição, que vai não só na direção dos outros textos do Livro das Mesas, mas na direção desse próprio livro de poemas, né, as Contemplações. E aí, bom, vocês vejam que outras questões vão surgindo, né? Bom, o eventual diálogo do Hugo com a doutrina espírita, bom, a relação de Vitor Hugo com Deus. E a gente, claro, não tem tempo para percorrer todas essas questões, né, que permanecem em aberto, embora já bastante lastreadas pela crítica. Então, existem estudos sobre a relação entre o Vitor Hugo e o Allan Kardec, e só para situar vocês um pouco na cronologia, né, a Revista Espírita do Kardec, ela foi publicada em 58, bom, 3 anos depois dessas sessões do Vitor Hugo, e o Livro dos Médiuns é de 61, 10 anos antes dos Espumas Flutuantes. E, bom, tem um livro que é, dentro dessa bibliografia sobre Hugo, existe um livro importante, que é o livro do Emmanuel Godot, intitulado Vitor Hugo e Deus, bibliografia de uma alma, que extrai, bom, várias implicações da religiosidade do Hugo. E eu cito um trecho: Hugo é um escritor engajado e não podemos fazer como se a sua fé em Deus dissesse respeito apenas a uma experiência interior. Se essa experiência existe num grau tão grande a ponto de considerarmos Hugo como um dos escritores mais místicos do século XIX, é preciso definir as implicações políticas, morais e filosóficas da sua busca pelo absoluto. Então, bom, algumas dessas implicações, elas são indicadas pelo próprio Emmanuel Godot, e elas são poéticas, né? Bom, passam pela reatualização do texto bíblico, com o qual o próprio Castro Alves dialoga bastante. Para o Vitor Hugo, a Bíblia é um divino monumento lírico. Bom, no prefácio ao Cromwell, ele afirma que a poesia nascida do cristianismo, a poesia do nosso tempo é o drama. Então, assim, não serão poucos leitores do Vitor Hugo que vão observar as relações das suas obras com o esquema bíblico, por exemplo, com esse esquema de queda, expiação e redenção, como aparece no livro Le Châtiment. Outros vão ver a relação entre o Cristo e o povo no Vitor Hugo. Essa é uma hipótese que me parece bem interessante. Na conclusão do Napoléon Le Petit, o Pierre Albuy observou como o povo francês, nesse poema, né, é apresentado como um novo Messias, multiplicando o pão da vida, marchando sobre as vagas das revoluções, curando as nações doentes. Bom, uma hipótese, né, nesse meio todo, que me parece, no entanto, bastante consistente, assim, eu acho que é ela que eu apresento para vocês rapidinho, e agora eu retomo, né, o início desse caminho, por assim dizer, religioso, é do Paulo Benichou. Bom, por um lado, né, o Paulo Benichou, ele constrói a noção de um sacerdócio laico. Eu estou procurando o livro aqui, mas eu já coloquei o livro na estante. Bom, ou de uma nova clericatura, né, forjada pela Revolução Francesa, com a pretensão de substituir um sistema espiritual, o da Igreja, por outro, com toda a dimensão de uma perfectibilidade espiritual. No livro O Tempo dos Profetas, ele afirma, e eu acho que aqui fica mais claro, que a sociedade moderna, né, a nossa, né, parece ter, desde a sua origem, compensado os ideais seculares que ela destruiu, os ideais da Igreja, né, de algum modo, né, e remediado a consciência do seu próprio prosaísmo. Nós nos tornamos prosaicos, então a gente vai remediar esse prosaísmo com a invenção de outras sublimidades. E aí, portanto, na literatura se torna para ele, né, a expressão pública desses novos valores. E, portanto, né, vocês vejam aí, tanto um lugar absolutamente sério para o poeta que vê a si mesmo, quanto uma crença na literatura, na palavra poética, como transformadora, herdando, né, segundo ele, grande parte das funções que teriam sido da Igreja.
Por outro lado, né, ainda o Paulo Benichou, essa nova fé aponta para para a tensão com uma espécie de emburguesamento espiritual desse período, para esse prosaísmo, né, que passa por valores da família, respeito ao próximo, desejo de ser útil. Né? O Benichou, ele afirma que muitas vezes, nessa poesia, o que é caracterizado como celeste ou divino são quase sempre coisas humanas. O transcendente é visto da perspectiva, sobretudo, de uma reabilitação do homem terreno e de uma concepção de fé que é muitas vezes sem mistério, que eu acho que não é o caso propriamente do Vitor Hugo e do Castro Alves. Bom, de todo modo, essa presença burguesa, né, no drama romântico, né, o drama como expressão dessa presença burguesa, não impede que ela seja colocada em questão por ideais que seriam sempre mais elevados e por valores que estariam tanto além dela quanto além da aristocracia, ainda segundo Paulo Benichou. Os homens de letras, né, o Vitor Hugo, Castro Alves e tantos outros, eles se tornariam, nesse sentido, ministros, ele chama de ministros do humano e de uma razão comum, promovidos a grandes figuras da humanidade. Então, assim, bom, o elenco de autores citados pelo Castro Alves e mencionados pelo Hugo, pelo Vitor Hugo, né, cumpre, de algum modo, essa função, né, e de um pouco de fazer menção, né, a essas grandes figuras da humanidade que seriam os grandes autores, né, da literatura. E se existe alguma coisa que envelheceu bastante nessa poesia, tem a ver com esse propósito e com uma forma poética que é particular que aparece frequentemente no Castro Alves, que é o gênero dos elogios, né? São poemas de elogio às grandes figuras públicas, aos grandes artistas, etc. Né? Isso, de fato, a gente tem cada vez menos paciência, né, de ler, porque a gente talvez não entenda mais a função, né, desse elogio, né, desse alçar, né, da arte e dos grandes artistas, né, a essa condição de ministros, né, do humano. Por fim, ainda no Paulo Benichou, o terreno principal, ou a linguagem principal desse sacerdócio é a poesia. A própria poesia, o próprio nascimento da poesia, nesse momento, né, passa a ser concebido como um fenômeno religioso. E a poesia, além disso, passa a ter a ambição de se tornar um lugar de conhecimento, tanto do mundo quanto de si. Bom, é uma poesia que, por exemplo, vai descortinar, vai se abrir para toda a história, vai estabelecer relações, vai comparar episódios, vai mencionar as principais personagens da história, que tem o desejo de instruir, como está claro, né, que se dirige a toda a sociedade e que pretende, de algum modo, também corrigir essa sociedade. Bom, nesse panorama, assim, não é estranho, portanto, que o Castro Alves afirme, e é isso, são essas duas afirmações do Castro Alves com as quais eu termino esse primeiro desdobramento. Ele afirma duas coisas. A poesia hoje é, pois, Byron, Barthélemy, Lamartine, Hugo, esses cristos humanos. Segunda citação, hoje, outro pensamento invade os crânios da humanidade, outra cruzada se arma, outra Jerusalém será liberada. Esse pensamento é a liberdade, essa cruzada é a igualdade, essa Jerusalém, a humanidade. Então, essa é a primeira parte, que é mais longa, eu já vou a segunda parte, que é mais curta. Então, um pouco para dizer para vocês, né, que, na verdade, quando eu planejei essa exposição, a ideia era falar mais da tradução, e no fim das contas, na verdade, eu acabei ficando bastante à deriva aqui em função de uma série de coisas que eu tinha notado sobre as visões e sobre esse panorama um pouco religioso, né, no 19, que nem é tão religioso assim, né? Bom, o Castro Alves, só para colocar o Castro Alves também na medida dele, né? O Castro Alves não é o Junqueira Freire, né? Não é um poeta que, de fato, produziu vários textos de caráter, que são textos que são quase preces, né, orações, etc. O Castro Alves não produz poesia desse tipo, embora ele tenha um poema chamado Rezas, mas, bom, eu acabei, diante desse volume de documentação, ficando um pouco mais aí. Mas agora eu passo para a segunda parte, que tem a ver com a tradução, e eu começo com um mapa interessante que está num estudo do Jamil Al-Mansur Haddad, que eu também não tenho mais aqui na minha mesa, que é esse estudo aqui chamado Revisão de Castro Alves. O Jamil Al-Mansur Haddad, ele foi professor aqui na Unesp de São José do Rio Preto. E o mapa está aqui.
esse mapa aparece no terceiro volume, então, para dizer que essa revisão do Castro Alves tem 3 volumes, e esse terceiro volume ele é exclusivamente dedicado ao, entre aspas, problema das influências literárias. Então, bom, vocês vejam aí o slide 28, esse daí, que é bem curioso, e tanto mais curioso se a gente observar esse slide, né, junto com a leitura de um subtítulo que aparece nesse volume, que é As Raízes Alienígenas e as Raízes Autóctones, né? O que significa dizer, né, que Jamil Mansur Haddad não, ele está interessado pelas leituras internacionais do Castro Alves, mas também, bom, ele é muito atento às leituras aos diálogos do Castro Alves com a tradição brasileira. Então, olha, no mapa, né, como vocês veem, né, o Jamil Mansur, ele inclui, além das setas, né, e são setas bem interessantes, né, não só na direção das coisas que vão da África para a Europa, ou que vai lá da Síria para a Europa, e por sua vez na direção do Castro Alves, mas ele também marcou com asteriscos, né, aquilo que os autores que ele considerava mais importantes para o Castro Alves. Ele hierarquizou as influências, né, e o Vitor Hugo aparece, claro, no topo da lista, com 5 asteriscos, né, e se a gente olhar para o índice onomástico do livro, e eu trago isso para vocês aqui, o Vitor Hugo é o que aparece mais, eu acho que ninguém aparece mais do que ele. Então está aqui, olha. Em várias e várias entradas nos 3 volumes, né, mas sobretudo no terceiro, que é o volume dedicado às influências literárias. Bom, o Jamil Mansur Haddad, ele está atento a algumas outras coisas, né, ele sabe, claro, né, que pesquisar raízes é algo que se faz com cautela, ele diz isso, né, que influência não é subserviência, mas ele diz algo que para mim me parece fundamental para pensar essa poesia, que é uma dimensão de cosmopolitismo literário, que segundo ele está na base do movimento romântico, e que, bom, põe problema, né, para quem pensa as literaturas, muitas vezes do ponto de vista da autonomia. É uma discussão que eu não gostaria de fazer aqui, agora, nesse momento, assim, pensar o quanto se projetou no romantismo, no romantismo brasileiro, a ideia da constituição de uma autonomia literária, para o Haddad, para o Jamil Mansur Haddad aqui, né, que de algum modo ele está na contramão disso, né, apontando para o que existe de cosmopolitismo. Ele vai falar do pitoresco, das viagens, uma série de coisas, né, que ajudam, né, a consolidar essa ideia de um romantismo cosmopolita. Claro, uma observação rápida, né, nas epígrafes do Castro Alves, ou na citação direta, nas citações diretas dentro dos poemas, tudo deixa claro, né, a quantidade de diálogos internacionais que essa poesia não só estabelece, mas exibe ao leitor. Isto é, bom, o leitor do Castro Alves, ele sabe que o próprio Castro Alves é leitor, por sua vez, do Heine, do Virgílio, do Goethe, do Garrett, estão todos mencionados. E também dos brasileiros, né, do Álvares Azevedo, do Fagundes Varela, do Casimiro de Abreu, entre outros. Bom, pensar o gênio, né, ou a originalidade românticas também se torna, né, com esse movimento, uma tarefa mais complexa, e eu fico por aqui com uma resposta que me parece suficiente do Jamil Mansur Haddad, para que a gente não entre em tantos debates, que essa resposta aqui, ele afirma: a tradição será sempre consentânea com a criação, esta não alça voo para o céu sem pisar antes no solo firme daquela. Então, assim, citar Hugo, né, traduzir o Hugo, colocar-se no mesmo lugar espiritual do Vitor Hugo, significa para o Castro Alves, né, portanto, assim, menos assumir uma dimensão de repetição do que situar a sua voz, produzi-la face, né, diante de uma prática que é mais ampla, que lida com lugares comuns, claro, pertencentes a uma tradição, mas também que lida com esse desejo, né, de se ver circular, né, de ver circular a própria voz num panorama mais amplo que é universal, que é internacional. Então, só para que vocês tenham um pouco essa dimensão, né, o tema da canção do africano do Castro Alves, ele é praticamente o mesmo do poema A Escrava, do Gonçalves Dias, que, por sua vez, retoma bastante o poema da Captiva, a Cativa do Hugo. Mas isso não faz claro que o ritmo, a construção das personagens e tantos outros elementos sejam os mesmos. Não, eles são bastante diferentes. Embora o tema de base seja o mesmo. A personagem seja a mesma, ela seja apresentada um pouco a partir da mesma perspectiva, mas a construção, etc., é diferente.
Então, assim, a minha ideia é um pouco pensar a tradução a partir desse lugar, até para que não pareça estranho, né, o fato de que os poucos livros que o Castro Alves publicou, né, eles tenham tantas traduções e eles contem também com esse movimento muito cosmopolita das epígrafes. Bom, o Castro Alves, aqui mais uma vez, ele traduz o Lozano, o Byron, o Victor Hugo, ele cita o Dante, o Milton, etc., ele cita um autor chamado Bouchard, via Lamartine, e também não tem nenhum problema de eles citarem uns através dos outros, né? A gente não sabe se o Castro Alves leu o Byron em inglês, possivelmente não, então ele cita e traduz a partir, sabe-se lá, do francês, bom, ou do espanhol. No caso do Lozano, ele diz traduzir do espanhol verso por verso, então, bom, isso tudo é um debate também difícil e longo para a gente fazer. Mas o verso do Lamartine, do Bouchard, é esse daqui, é o Deus ajude o piedoso peregrino, que aparece numa epígrafe. Bom, no caso do Victor Hugo, Castro Alves traduz o Perseverando e o Canto do Bug Jargal, como eu já indiquei. Há ainda 2 traduções não publicadas nos seus livros principais, o Palavras de um Conservador a propósito de um Perturbador e o poema A Olímpio. Além desse poema curioso que eu mencionei para vocês, que se chama As Duas Ilhas, que não aparece como, assim, que não é propriamente uma tradução, mas que aparece com a indicação sobre uma página de poesia de Victor Hugo com o mesmo título. Então, para além dessas traduções, bom, claro, tem milhões de epígrafes extraídas do Victor Hugo, no próprio poema de abertura dos escravos, o primeiro poema dos escravos do século tem uma epígrafe do Victor Hugo, e o Castro Alves se apropria de personagens do Victor Hugo, etc., e faz várias menções ao longo da poesia. Eu queria apontar com isso, eu já vou me encaminhando assim, para o final, para uma variedade de modos de tradução, que não é só a tradução verso a verso, como o Castro Alves menciona no caso do Lozano. E a gente pode pensar mesmo numa prática interessante da poesia romântica, que tem a ver com a ideia de produzir variações a partir de um mote, de um tema previamente conhecido, como me parece ser o caso do poema As Duas Ilhas, mas como aparece em outros poemas, né? Eu acho que as epígrafes nessa poesia, a Maria Cláudia está aqui, que vai falar das epígrafes, depois no Álvares de Azevedo, as epígrafes, para mim, no caso do Castro Alves, elas funcionam muitas vezes dessa maneira. A epígrafe, ela dispara, né, uma chave, um tema, como no poema lá, Mãe do Cativo, etc., a partir do qual o poeta vai recriar um pouco a mesma situação de outra maneira. No caso da Mãe do Cativo, é bem esse caso. Então, assim, portanto, assim, existe uma variedade de modos de tradução, que não é só, que eu não entendo que seja só a tradução verso a verso, como diz o Castro Alves, e eu acho importante também pensar um pouco como faz o Álvares Faleiro, no texto que eu mencionei sobre a tradução do Castro Alves, que ele fala de um privilégio do sentido com relação à forma. E ele observa, por exemplo, como existem poucos poemas em versos alexandrinos que são traduzidos por versos alexandrinos do Castro Alves. É sempre uma espécie de variação formal muito, muito evidente. E no caso do Bug Jargalo, etc., era um texto em prosa que foi convertido em poesia. Bom, e eu acredito, né, que essa liberdade formal, ela pode ser interpretada de muitas maneiras, e eu não sei se eu tenho a interpretação correta disso, mas eu acho que mas antes disso, eu queria um pouco mostrar para vocês alguns poemas, 3 poemas rápidos, né, rapidamente, para dizer um pouco dessa liberdade imaginativa do Castro Alves, né, e eu passo, portanto, para esse poema daqui, que é a L'Aigle sur le Génie. Eu vou direto para o texto traduzido, vocês podem ir confrontando enquanto eu falo com o texto original, eu vou mais devagar. A águia é o gênio, da tormenta o pássaro, que do monte arremete altivo píncaro, que ergue um grito aos fulgores do arrebol, cuja garra jamais se peia em lodo, e cujo olhar de fogo troca raios contra os raios do sol. Vocês percebem, né, que existe uma riqueza de vocabulário no Castro Alves, e não sei se compensa, vocês querem que leia o texto em francês, vocês conseguiram acompanhar tudo? Então, eu acho assim, que tem uma riqueza no vocabulário do Castro Alves, uma capacidade de síntese que para mim me parece absurda, assim. Sobretudo no segundo verso, porque o arremeter, na verdade, é um verbo muito preciso, mas ele não tem, normalmente, em português, o seu uso como transitivo direto. Arremeter altivo píncaro, né, que é o que aparece,
e que torna essa síntese do Castro Alves impressionante. Em francês é qui de mont le plus haut cherche le plus haut fait. E em português fica que do monte arremete altivo píncaro. O verso é bem mais curto e muito mais direto do que diz o Victor Hugo. Eu também acho bastante admirável, né, o fato do Castro Alves, por exemplo, não rimar trompete, fête, como no Victor Hugo, né, mas ele construía essa relação entre pássaro e píncaro, que são duas palavras proparoxítonas, pouco comuns, né, no final do verso, e que não rimam. Como se a sonoridade aqui no Castro Alves ela fosse sugerida mais por essa repetição rítmica da tormento pássaro, altivo píncaro, do que propriamente pela terminação da palavra et, trompete, fête. Por outro lado, né, o Castro Alves aqui, ele, como sempre, né, está cheio de rimas oxítonas, né, sol, arrebol, não tão comuns em português, porém muito sonoras, né, como no texto em francês, soleil, a oxítona francesa, né, que muitas vezes eu tenho a impressão de ouvir nessas rimas em oxítona no Castro Alves, que são pouco frequentes, né, mesmo para outros poetas do romantismo. Eu passo em seguida ao trecho inicial de As Duas Ilhas, que está aqui, e aí eu acho que compensa dar uma olhada nos dois textos, né, que é um pouco para que vocês percebam como Castro Alves novamente se serve de rimas oxítonas. Ele vai escrevendo um método bem mais popular em português, a redondilha maior, mas também, sobretudo, ele se apropria do texto original para dizer que As Duas Ilhas, né, do Victor Hugo, são o Napoleão Bonaparte e o próprio Victor Hugo. Então, assim, se no poema original o poema tratava exclusivamente do Napoleão e das duas ilhas importantes para o Napoleão, a Córcega e a Santa Helena, no Castro Alves surge no lugar da Córcega a ilha de Jersey do Victor Hugo, e o próprio Victor Hugo passa a ser visto também como um gigante, como um herói. Então, bom, no poema do Castro Alves, né, tanto o Napoleão quanto o Victor Hugo encaram a imensidade e tem um breve diálogo com Deus. Eu cito o trecho inicial: Il est deux îles dont ton monde sépare les deux océans et qui de loin dominent l'onde comme de têtes de géants. On devine, en voyant leur cime, que Dieu le tira des abîmes pour un formidable dessein. Leur front de coups de foutre fume, sur leurs flancs, nus, la mer écume, des volcans grondent dans leur sang. Quando à noite, às horas mortas, o silêncio e a solidão, sob do céu do infinito, dormem do mar na amplidão, vê-se por cima dos mares, rasgando o teto dos ares, dois gigantescos perfis, olhando por sobre as vagas, atentos, longínquas plagas, ao clarear dos fuzis. Vocês vejam quanto o Castro Alves, de algum modo, retoma, né, a ideia do poema original, a ideia das duas ilhas. Ele evoca várias imagens do poema do Victor Hugo, e a partir daí, mais para frente, na verdade, ele faz o próprio Victor Hugo um personagem do poema, e esses dois gigantescos perfis passam a ser não só as duas ilhas, mas o Napoleão e o próprio Victor Hugo. O último poema que eu queria mencionar, e eu novamente recomendo, e eu já estou de fato concluindo, a leitura de outros intérpretes do Castro Alves tradutor, é o poema que foi suprimido das Espumas Flutuantes, intitulado A Olímpio, e é claro, bom, que haveria ainda muito a dizer sobre o Castro Alves e o Victor Hugo, e eu penso, claro, no olhar muito, por exemplo, assim, tem um outro poema que eu queria ter tido tempo de abordar, e que eu não tenho tanto tempo para percorrer, porque é um poema em 3 partes, no caso do Castro Alves, um poema longuíssimo, no caso do Victor Hugo, que tem a ver, na verdade, com uma epígrafe do Castro Alves ao Victor Hugo no poema Jesuítas. E é bem interessante, porque o Victor Hugo condena absolutamente os jesuítas, para dizer assim, que dentro dessa visão aparentemente religiosa que eu tento construir aproximando os dois, tem um volume de divergências que não é pequeno. No caso dos jesuítas do Victor Hugo, né, a condenação é explícita, e o Castro Alves menciona o poema, o Victor Hugo em epígrafe ao seu próprio poema Jesuítas, mas no caso, na visão dos jesuítas no Castro Alves, ele é ambivalente. E em grande parte não condena a presença dos jesuítas. Os jesuítas são vistos um pouco dentro da chave da missão, e da missão do próprio poeta, né, que vai levar, bom, justiça, ou o que quer que seja, bom. Então, assim, infelizmente não tenho tempo, e também, bom, não tenho tempo para desenvolver uma aproximação, mas essa é mais curta, que é feita pelo Jamil Mansur Haddad,
E ele propõe isso citando um crítico francês, mas isso me parece bem sugestivo para a gente pensar ainda essa aproximação entre o Victor Hugo e o Castro Alves. E ele afirma um negócio que é engraçado, mas que para mim é bem direto e ajuda a ver algumas coisas. Ele vai dizer que tanto Castro Alves quanto Victor Hugo simplificam os objetos, ou aumentam os objetos, ou opõem os objetos, dentro da chave da antítese. E ele vai chamar isso com 3 figuras, né? Esquematização, hipertrofia e antítese. E eu acho que isso é interessante para pensar numa dimensão importante de parte dessa poesia que tem a ver com a exposição que é muitas vezes, que é frequentemente oral, né? Bom, Castro Alves, uma boa parte da poesia do Castro Alves foi feita pensando na sua produção, né, oral, né, na leitura em voz alta, como é que se diz, na recitação, e não para ser, embora, bom, Castro Alves tenha editado um livro, né, não para ser exclusivamente lida, né, então são textos que são figuras, né, esquematização, hipertrofia e antítese, que asseguram muitas vezes uma legibilidade de uma poesia que se faz frequentemente oral. É mais fácil ouvir e entender uma poesia que opera a partir de antíteses grandes, né, e comparações muitas vezes exageradas, mas que de algum modo ficam na nossa memória. Mas eu passo esse poema ao poema Olímpio, e eu penso menos na tradução em si. E aqui, bom, curiosamente, o Castro Alves ele está próximo do método francês, ele traduz alexandrino por alexandrino, e hexassílabo por hexassílabo, ele faz certinho. Mas eu penso numa figura, né, no fato de que aparece nesse poema o ideal de um homem e de um poeta, que ambos, né, de algum modo, Castro Alves e o Victor Hugo partilharam. E, então, assim, para além, né, de um gesto de eventual assimilação do poeta traduzido, né, que é adaptado tanto quanto possível a formas, ritmos e metros, eu acho que essa é uma leitura importante que se faz das traduções do Castro Alves. Ele está muito mais atento à ideia, ao sentido, né, a uma fidelidade semântica, como diz o Álvaro Faleiros, do que propriamente a ideia de reproduzir os ritmos e formas do texto original. Eu acho que, para além disso, né, que é de fato bastante importante, eu acho que a gente pode pensar, por meio dessa tradução no Olímpio, nesse homem como figura central, como propõe a Amélia Maria, ou como propõe o próprio Paul Benichou, né, como é que se diz, nesse ministério do homem, né, e nesse homem que atua no mundo, segundo a Amélia Maria, sob o olhar de Deus. E para ela, né, tanto em Castro Alves quanto Victor Hugo, e eu cito, não sei se eu tenho um trecho aqui citado, não, eu acho que não separei para vocês. Tanto em Castro Alves quanto no Victor Hugo, a determinação e a perseverança do homem fundem-se com a obra de Deus ou dão cumprimento aos seus desígnios. Então, assim, bom, para mim, se existe algo nessa mensagem que se pretende universal, e o drama da escravidão no Castro Alves, né, é frequentemente universalizado, né, com menção, por exemplo, à escravidão judaica, né, bom, isso está bastante percorrido pela crítica, né, bom, pelo Bose, por exemplo, sobre o signo de Cã, né, nas Vozes da África, né, que relaciona, né, digamos, essa suposta maldição da escravidão à maldição do Cã, né, na Bíblia. Bom, se algo que, nessa mensagem que se pretende universal, eu entendo que tanto a presença do Victor Hugo quanto as suas traduções são lugares possíveis da construção desse universal. Então, assim, para mim, o trânsito tradutório, essa ideia de você traduzir, né, é, por um lado, a possibilidade de legitimar os próprios ideais do poeta brasileiro, confrontados, aliados com um grande autor. Então, na verdade, assim, no momento que eu proponho o meu ideal de justiça e de defesa dos miseráveis, e a gente percebe nesse panorama nosso recente o quanto isso se tornou cada vez mais complicado, referir-se à grande figura literária estrangeira é um modo de legitimar, de se aliar, né, de ter um aliado com relação a essas próprias ideias, né, e legitimados, né, pela história e pela literatura universal. Né? Bom, essa convocação da história, a convocação dos grandes autores, a convocação do Hugo, para mim, tem um aspecto dessa dimensão da construção de um universal. Mas também, e esse é o segundo ponto, existe para mim, né, a possibilidade de transmitir um núcleo de conhecimento por meio da palavra poética. Então, bom, ideal, ideia, justiça, direito, espírito, são palavras frequentes a essa poesia, né? E missão, por exemplo, é outra delas.
Eu cito, eu passo para o Olímpio e depois a gente pode conversar, pode conversar a partir dele ou a partir de outras coisas que vocês quiserem comentar. Então vamos lá. Então, o poema é um poema longo, na verdade, assim, eu falei para vocês as 16 páginas, e ele é um diálogo, e aí, bom, tem uma primeira pessoa que fala, depois uma pessoa que responde, e tem essa primeira parte que é uma introdução, que é essa parte mesmo, a introdução são só esses 4 versos do início, e depois eu só recortei uma fala de cada um dos personagens. Bom, o amigo que ainda tens nos dias da amargura, um dia contemplava os teus martírios, desculpem, deixa eu voltar, um dia que ainda tens nos dias da amargura, um dia contemplava os teus martírios santos, e enquanto ele falava o teu sorriso sublime, mesclava-se a seus prantos. E aí a fala do primeiro personagem, tua reputação que nós vimos esplêndida, bem vês, neste momento, dispersa-se e lá vai, na voz do vulgo imundo, como uma folha ao vento. Tu foges a sangrar e penetrando a sombra por teu flanco rasgado, com um poço escuro, a tristeza em tua alma, gota a gota, filtrado. Consola-te, poeta, um dia, talvez breve, eles te hão de voltar e verão que aparece altiva exposta ao sol, tua fronte a brilhar. Então essa é a primeira parte do poema, né, em que esse personagem fala desse poeta maldito, né, mas que tem muito a ver com essa figura crística, né, do flanco rasgado, etc. Bom. E aí a resposta desse personagem, né, que é uma resposta longa também, mas eu separei essa parte, não me consoles não, e não te afliges muito, eu estou calmo, impassível, eu não olho jamais para o mundo deste mundo, mas para o mundo invisível. Bom, era aqui que eu concluo, só termino com 2 imagens do Castro Alves e do Victor Hugo, e a gente tem um tempinho aí ainda para conversar, passei um pouco do meu tempo. Obrigado ainda, obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, Pablo, por sua fala, que foi tão interessante e esclarecedora. Eu fico impressionada sempre que eu olho para essa imagem do Victor Hugo, porque ela, para mim, é muito sintomática e ela condensa um pouco dessa figura que você nos trouxe aqui, que é do poeta demiurgo, né? Uhum. O poeta como aquele que passa as informações divinas para os seres mortais, né? E o Castro Alves, ele traz também um pouco essa voz, né, de missão. Uhum. Uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais é essa impressão de cosmopolitismo que a gente tem quando lê esses poetas românticos, né? Porque a gente tende a imaginar que nós, aqui no Brasil, estávamos com uma certa defasagem de voz, né? Como se a gente estivesse atrás na discussão. E, no entanto, quando a gente se depara com esses textos românticos, a gente vê que a gente, aqui e daqui, consegue fazer parte dessa discussão que está acontecendo no Brasil e na Inglaterra, né? Porque o Castro Alves, assim como todos os outros, eles evocam os grandes mitos românticos que estão em alta, né? É o Byron, é o Lamartine, são as grandes questões que vêm para cá com a mesma intensidade que lá, poderíamos até dizer, né? Quando a gente acompanha essas epígrafes e essas citações, a gente tem essa plena consciência de que ele fala com o leitor e ele tem consciência de que esse leitor faz parte da discussão, né? Não existe não precisa existir uma explicação, não precisa existir uma referência maior. Ele cita o Byron e, né, é quase que como um não dito já, né? Digamos que é um arquétipo que já circula entre nós, né? Então, acho que é bem interessante você trazer isso, e a poesia do Castro Alves, ela faz eco a este Victor Hugo do Chatillon, esse Victor Hugo do Contemplation, né? E que realmente fica cada vez mais evidente para nós quando lemos, né? Não, eu acho que você tem absoluta razão, assim, e isso que você fala, para mim parece bem interessante, assim,
Castro Alves menciona muita gente no interior dos textos. Claro que, bom, tem poemas que são poemas sem menções diretas, mas com menções indiretas. Por exemplo, tem um poema em que ele fala negros, negros, que retoma um poema do Casimiro de Abreu, ele fala das letras da Graúna, que, assim, tem um conjunto também de citações que são citações veladas, né? E a impressão que dá, muitas vezes, né, isso é engraçado, porque para mim, me produz uma inquietação. O Castro Alves foi lido muitas vezes na chave, né, de um poeta que fala e transmite um pouco para todo mundo, né, assim, de uma mensagem que é capaz de atingir a todos, né, e eu acho que em vários poemas isso é possível, né, o Navio Negreiro, etc. Mas, muitas vezes, existe um conjunto de coisas muito cifradas, né, que um leitor desprevenido não recupera. Ou, na verdade, o contrário, talvez ele pressuponha que, na verdade, todos estejam acompanhando um pouco o desenrolar da história, conheçam as grandes referências, etc. E é interessante, porque em alguns momentos eu tenho a impressão de que é uma poesia que fala para dentro da escola de direito, né, assim, para o seu público, né, de advogado, de formação. E tem alguns momentos em que, de fato, essa bolha, né, ela se fura, né, e essa poesia parece alcançar mais gente, né, mas com essa sensação que é de fato interessante, né, de uma poesia que pode ser fechada e aberta, né, ou com referências um pouco mais fechadas, né, mas, claro, com um volume bastante razoável de referências, né. O que é muito interessante, que algumas das menções do Castro Alves, é isso que eu estava um pouco tentando dizer, elas também são por ouvido, né? Eu acho que tem alguma coisa, por exemplo, na canção do Africano, é o ritmo da canção do exílio do Gonçalves Dias. Então, um leitor de poesia, etc., no século XIX, imediatamente diante da leitura, ele recupera, né, um histórico de outras canções, né, e atualiza, claro, a canção do exílio para a canção do Africano. Então, tem elementos que são elementos também, eu não diria de um convencimento retórico do leitor, mas tem elementos que são elementos também de jogo, né, como se o Castro Alves também quisesse colocar a gente ali em alguns momentos em diálogo com essas outras pessoas, né, eles são convocados, né, para... Sim, e eu acho que é uma dimensão da poesia tanto do Victor Hugo quanto do Castro Alves, que a gente perdeu um pouco, que é essa dimensão performática, retórica mesmo, né, de uma poesia que é feita para ser declamada e não lida. E eu acho que essa poesia em voz alta, que é muitas vezes que a gente conhece do Hugo, né, do Chatmon, ou mesmo La Légende du Siècle, né, que é aquela de altas declamações, ela também chega no Castro Alves. E hoje, nós, leitores de voz baixa, não conseguimos recuperar a sonoridade que um leitor, ou mesmo alguém que estivesse escutando à época, conseguiria entender daquele som, né? A dimensão sonora e poética e performática daquela poesia. Teatral também, né? Eu acho que em grande parte o alexandrino é um verso do teatro, né? Assim, e ele está presente na poesia do Victor Hugo. Né? Sim. Sim. Né? E é engraçado porque o Victor Hugo, se por um lado, quando ele está no Miserável, ele consegue transpor personagens que falam uma língua mais popular, ele demora a se libertar do alexandrino, né? Porque está muito introjetado no alexandrino, que vem do Racine, de toda aquela tradição teatral mesmo, de impostação de voz, e som e sentido, né? Juntos, né? Então, acho que o Victor Hugo, ele demora para se libertar disso, e o Castro Alves, ele vai nessa linha, muito, como outros, né? Tinha um crítico do Castro Alves, que, assim, crítico biógrafo, né, que falava, né, que ele passava pó de arroz no rosto, que havia uma produção, assim, que aquilo era, que uma parte do fato, assim, eles foram pensados para serem lidos, né, assim, declamados, né, lidos, né, declamados, né, de memória, etc. E eu tive um amigo que conhecia um rapaz que era capaz de declamar o Navio Negreiro, assim,
Isso lá atrás, assim, para dizer que assim, não faz muitos anos, talvez há 40 anos, o Navio Negreiro era um poema que se podia declamar. Era possível encontrar alguém que soubesse declamar o Navio Negreiro inteiro. E isso eu mesmo leio muito mal, né, assim, não consigo transmitir quase nada do Castro Alves, teria que um pouco pegar um treino, né, e pensar que eu estou lendo para 300, não sei, assim, é um outro arranjo. Num palanque, né, numa coisa, num auditório, né, uma coisa, uma performance. Mas parte da extravagância das imagens, né, dessas grandes imagens, né, dos gigantes, etc., a gente vai recuperar, bom, hoje, né, um pouco, vai lá no universo muitas vezes, vai lá na transmissão de futebol, etc., esse heroísmo, essas coisas, elas vão surgindo ali, e elas ficam, né, elas têm uma capacidade, a gente tem uma capacidade mnemônica, né, para ficar com elas, né, e eu acho que o Castro Alves, muitas dessas imagens, de fato, elas operam aí, né, elas operam por outros lugares, né, que não é a imagética do século XX, né, e também não é, bom, o que vinha antes no romantismo. Essas antíteses, né, que organizam bastante a poesia do Castro Alves e do Vitor Hugo, tem a ver bastante com isso, e que são antíteses, não, muitas vezes, não só de imagens, né, os poemas, eles são construídos de forma antitética, né, você tem uma primeira exposição, aqui, né, nesse poema Olímpio, né, isso é muito claro, você tem uma introdução, um primeiro personagem, e depois um segundo, né, que vai, de algum modo, se opor ao primeiro, quase como se fosse, vai lá, um drama, uma tragédia antiga, né, que tinha um pouco esse esquema jurídico, né, que organizava um pouco o teatro. Sim, sim. Eu fico pensando mesmo nos dramas românticos, que também utilizam um pouco esse formato, né? Essas grandes falas, né? Quando a gente pensa em Marion Delorme, quando a gente pensa nesses dramas hugoanos, eles são construídos nesse pé também. Né, das grandes performances, né, é bem interessante pensar nesse sentido. Outra coisa que você falou foi nessa voz lírica que, de certa maneira, faz eco, né, que se coloca no mundo, isso também é muito forte. É uma visão de que o poeta é um ator neste mundo, isso também a gente perdeu, né? Não chega a ser uma poesia que vai ser construída mas é uma poesia que se coloca como agente, como ação, como produtor de ação. Né? Que isso é bem interessante. Achei ótimo que você evocou essas la table ronde, as mesas redondas, né? Porque isso é uma coisa também que acaba ficando num outro segmento, e quando a gente lê o Vitor Hugo, a gente vê que isso realmente faz parte. Eu fiquei muito impressionado, isso aí para mim foi um pouco casual, né, porque na verdade, assim, eu cheguei no livro das mesas mais recentemente, né, não era uma leitura que eu tinha, e imediatamente eu saio daquele elenco de grandes personagens que vão surgindo, né, na mesa do Vitor Hugo, e caem num poema como A Visão dos Mortos, do Castro Alves, que não é senão uma espécie de desfile, né, dos grandes personagens mortos, cada um exprimindo a sua opinião, que por sua vez retoma um pouco a lógica do Dante, né, assim, e isso para mim me pareceu de fato uma chave interessante, assim, para pensar essa poesia, e também para pensar esses modos, que são modos citacionais, claro, assim, os mortos, né, assim, de algum modo, quando eu cito alguém, eu cito Castro Alves aqui, são os mortos, né, que estão, né, assim, e eu acho que é uma chave interessante também para reintroduzir essa dimensão religiosa no Castro Alves, que é pouco abordada, né? E Deus, né? Bom, ele fala numa correspondência que ele pensava que os escravos deveriam terminar com uma lágrima de Cristo, sabe? No horizonte, assim. E aí, bom, aí não é só o Vitor Hugo que aparece, na hora que ele fala da lágrima de Cristo, eu penso no poema lá na Eloá, né? Do Vignin, né? E é mencionada, né, tem um momento em que o Castro Alves menciona a Eloá, e é um poema que eu gostaria de traduzir, etc., que é um poema importante, assim, e, então, assim, essa questão religiosa, ela me pareceu, claro que ela não se resume à questão espírita, né, eu acho que no Vitor Hugo, e eu não tenho como dizer isso, é bem mais complexo, com idas e vindas, né, com catolicismo inicial, etc., tem todo um jogo que é um jogo bem mais complexo, e tem uma dimensão anticlerical no Vitor Hugo, que depois não tem no Castro Alves, mas eu acho que ainda assim uma chave interessante para reintroduzir uma leitura, para introduzir uma leitura que se faz menos do Castro Alves.
Sim. Esse Castro religioso, que é importante, assim, no Victor Hugo, eu acho que é uma religiosidade que é quase que transcendente, né? Acho que é a missão do poeta mesmo, né? Que acaba virando uma religião, né? Que não é nem catolicismo, nem espiritismo, mas essa voz do poeta, essa missão, né? E essa busca por este mundo melhor, que o poeta acaba sendo aquele que vai, digamos, alardear, né? Ele que vai anunciar, ele é o arauto de um novo mundo, de uma utopia que vai ser construída, né? E eu acho que no Victor Hugo fica uma coisa bem ampla, né? Bem ampla mesmo. E aí mistura com a natureza, que também é uma das chaves de acesso, né? A poesia, então, é uma coisa super ampla. E essa coisa de pensar o futuro, né? Sim. O futuro, né? Essa utopia romântica que é persistente, sempre. Eu não fui muito para esse lado, mas o Paulo Benichou tem esse livro, né, que é sobre os profetas, né, e eu acho que é muito importante, né. Acho que a questão da utopia, que também está dentro da poesia do Castro Alves, né, de certa maneira. Essa construção de um mundo melhor, de um dever do poeta em relação aos seus. E como questão, né, assim, parece velho, né, mas tem uma cobrança, tem uma exigência, né, atual, né, para que a literatura ela bem represente as pessoas, né, tem uma demanda ética que se faz muito pouco, né, às vezes até muito moral, né, a literatura, que em parte está aí, né, está aí no 19, aí em germe aí nesse momento aí do Castro Alves e do Victor Hugo. Sim. A literatura como uma espécie de reparadora da injustiça, né, inclusive do ponto de vista da representação, ela tem que representar todos, tem que dar voz a todos têm que se manifestar por meio da literatura, é uma demanda que é nossa, muito atual. Sim. E que de algum modo recupera, né, em outro lugar, né, essa dimensão de missão, né. É uma inquietação que começa um pouco aí, né. Uma missão civilizatória mesmo, né. Sim. Muito obrigada, Pablo. Fico contente que você tenha participado. Obrigado pelo convite. Outra coisa que eu fiquei pensando foi o final dos Miseráveis, né? Que, não sei se você lembra que o Jean Valjean tem ao seu lado os dois, o neto, aquela que ele acabou criando como filha, né? E o marido, então parece uma coisa crística também, né? Ele morre, né, ao lado dos seus amados, e tem toda uma coisa assim, como se ele passasse para outro plano mesmo, né? E não, esse poema daqui do Olímpio, de algum modo, é isso, né, também. É isso. É o poeta ali, é o flanco, né, sangrando, e de repente você fica imaginando que é o Cristo que vai aparecer, e não é o Cristo, né, é o poeta, né. É o poeta, exatamente. Tempo, em contrapartida, na hora que a gente vai no Castro Alves, o Castro Alves está tratando o Byron e o Victor Hugo como Cristos modernos. Não é brincadeira, aquilo está numa correspondência, está num termo, assim, num texto importante, assim, eu acho que é uma maneira interessante de ler, né, essa literatura, né, desses autores. Sim. Muito obrigada, Pablo. Obrigado, tomara que tenha sido, espero que tenha sido claro, assim. Sim, extremamente, muito obrigada por ter trazido uma grande contribuição. Obrigado mesmo, tá bom. Então, ficamos aqui, muito obrigada a todos que participaram, e espero vocês na próxima semana, com a professora Francine Vaz.